Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcos. Eu agradeço o convite para a participação neste evento, na quinta edição deste evento do Lautec Rio. Vamos direto ao ponto, que nosso tempo é curto, né? Como já anunciado, eu atuei como juiz auxiliar na finalização da implantação do processo digital aqui no estado de São Paulo. Foi um trabalho de 4 anos, que foram 2 gestões, 2 presidências. Iniciou em 2012, terminou em final de 2015, e a partir, então, do final de 2015, passaram a entrar exclusivamente processos digitais no estado de São Paulo. Nós ainda mantivemos uma estrutura dupla, né, de processo digital e processo físico, porque o nosso plano inicial era, na época nós tínhamos uns 15 milhões de processos físicos, era a não digitalização. Era o processo digital, mas não a digitalização de processos físicos, porque ficaríamos com 2 processos, né? O original em papel, com documentos que não poderiam ser eventualmente descartados, como ocorre ainda hoje, tem amplas discussões sobre o original, autenticidade, etc., de documentos, e uma versão equivalente em digital, ou seja, um duplo custo, um duplo armazenamento. Mas o tempo nos mostrou que, diferente do que imaginávamos, aquela solução não se resolvia. Ou seja, nós estamos iniciando agora, estamos já com contratação, as fases iniciais dos primeiros testes para a digitalização do acervo em papel. Por quê? Porque nós constatamos que, na medida que começou a entrar um grande volume de digitais, a entrada passou a ser exclusivamente digital. O processo digital anda em 30% do tempo do processo físico, e como a máquina não tem folga, ou seja, o número de braços é limitado, esses 30% digitais acabam ocupando toda a nossa força de trabalho, e o processo físico começa a andar mais lento do que andava quando eram todos físicos. Então, a finalização dos processos físicos começou a se alongar demais. Até que nós vimos, veja, isso começou, então, no final de 2015, nós estamos em 2020, foi quando se começou, então, os trabalhos para contratação, 2020, 2021, trabalhos para contratação da digitalização. Então, isso é só para dar um cenário do estado de São Paulo, são 20 e poucos milhões de processos em andamento, é um quarto, mais ou menos, dos processos em tramitação no Brasil. E, dentro desse cenário, para me dirigir aqui ao público de advogados, eu pretendo trazer algo de interesse prático, né? Previsões que nós ouvíamos quando se iniciava esse processo, quando o tribunal tomou a decisão, lá em 2012, uma decisão muito corajosa de fazer num prazo recorde, 4 anos é muito pouco tempo por que foi feito. Quando o tribunal tomou essa decisão de implantar o processo digital como processo exclusivo, né, como via exclusiva para os novos casos, nós ouvimos uma série de previsões. Por exemplo, vai acabar com a advocacia, o processo digital vai acabar com a advocacia, ou o processo digital vai matar os pequenos escritórios, que não terão como fazer adequações, né, não terão como suportar custos e as alterações de estrutura. O processo digital vai inviabilizar o exercício da advocacia pelos advogados mais antigos, porque teriam que iniciar uma nova curva de aprendizado, aprender uma nova maneira de trabalhar, e não teriam disposição para isso, talvez, interesse nisso, disponibilidade. Então, isso excluiria da advocacia os advogados antigos. Outra previsão que nós ouvíamos insistentemente, vai se tornar financeiramente inacessível para muitos advogados, por causa dos investimentos necessários, tanto em equipamentos, em tecnologia, que eventualmente um pequeno escritório não tinha, quanto em pessoal, vou ter que contratar gente especializada para trabalhar, né? Então, essas eram previsões usadas como argumento contrário à implantação do processo digital, ou com a pretensão de que ele fosse implantado de modo facultativo, né? O processo digital, mas toda a interação com os advogados de modo facultativo. Ou seja, poderia continuar usando papel e a justiça se incumbiria de fazer as conversões. Isso nós havíamos tentado,
havia um fórum digital na capital, um dos fóruns regionais da capital, que já começou antes disso tudo, né, como um fórum digital, totalmente digital, em que o ingresso era facultativo, era um piloto, era uma experiência ainda. Então, o cartório tinha essa incumbência de fazer as conversões. Foi um desastre completo. Quer dizer, ele funcionou, está aí até hoje está engrenado, mas no começo nós criamos um setor de digitalização gigantesco, digitalizava 4.000 páginas por dia, sem mão de obra para isso. A mão de obra era para tocar processo, não para fazer digitalização. Então, o experimento mostrou que não era viável. Todas essas previsões se mostraram equivocadas. Por que elas estavam equivocadas? Porque elas analisavam apenas uma parte do problema, uma parte da questão. Ela analisava a mudança que viria para o advogado, para o escritório, mas não analisava os benefícios, analisava só o aumento de custo, aumento de complexidade, a curva de aprendizado, mas não analisava o benefício. E a prova concreta disso é que eu participei, então, no segundo biênio, né, no biênio 14-15, como juiz auxiliar da presidência, quando a gente completou de 42% para 100% das varas digitais. Nesse momento, então, nesses 2 anos, houve um cronograma das 330 comarcas que nós temos no estado de São Paulo, um cronograma de implantação gradual, que, na verdade, era um projeto de logística. O sistema estava pronto, era só questão de ir levando para as unidades, varas e cartórios, suspendir o andamento, implanta o sistema, faz um breve treinamento de 1 semana, faz um acompanhamento de mais 1 semana e retoma a vida normal, com os processos convertidos. Na base de dados, tudo já estava convertido. Precisava converter a unidade de produção, quer dizer, a vara / cartório. Então, nós tínhamos um cronograma que ia, ao longo de 1 ano, percorrer todo o estado. E nós ouvíamos demandas várias, muitas, das pequenas subseções da OAB. O presidente da subseção nos procurava lá e falava: olha, vocês não conseguem colocar a nossa comarca na frente? Para nós vai ser muito importante, isso é um benefício muito grande para advogados, são escritórios pequenos que têm dificuldade para vir à capital ver processo. Então, se o processo já for digital, ele pode ver por meio eletrônico. Uma demanda da própria OAB, das pequenas subseções, que já haviam percebido os ganhos, os benefícios. Então, o nosso tema aqui, que é a justiça digital e o acesso à justiça, a proposição já responde por si própria, né? A digitalização da justiça, digitalização num conceito amplo, é o maior caminho para o acesso à justiça, tanto para as partes, tanto para o povo acessar a justiça com suas demandas, quanto para o advogado acessar a justiça, endereçar seus peticionamentos e interagir com as unidades julgadoras, com as unidades cartorárias. Esse é comprovadamente o melhor meio. Então, nós temos agora que novas tecnologias vêm se incorporando, né? Então, a digitalização é o primeiro andar, tornar o processo digital. Paralelamente a isso, vem andando, e é um processo contínuo, né, sem fim, a aplicação das automações de tarefa, ou seja, o processo é digital, mas tocado por mãos humanas, mas, gradualmente, eu vou vendo atividades repetitivas e vou construindo maneiras de elas serem automatizadas. Isso nós fazemos desde que o processo foi iniciado, fazemos até hoje e vamos continuar fazendo para sempre. Cada vez mais um pedacinho da tarefa pode ser automatizado. E tem uma nova etapa que está em fase ainda muito incipiente, né, mas com muitas promessas, que é a automação com inteligência artificial. Isso também está em andamento, já tem um monte de iniciativas para o Brasil, um monte de sistemas para várias finalidades. No meu modo de ver, ainda é uma coisa inicial, incipiente, mas nós vamos caminhando com as 3 coisas: digitalização, automação e automação com inteligência artificial. E tem novas tecnologias, né? Novas soluções infinitas, não dá tempo de acompanhar. Né? O Big Data, que, salvo engano, deve ter sido falado na palestra anterior, na questão da jurimetria,
as ferramentas de analytics, robotização, mesmo robotização, o processo de digitalização nosso está se fazendo com robotização, né? Então, é uma infinidade. Inteligência artificial é um conceito amplo que congrega inúmeras modalidades de inteligência artificial, né? A inteligência artificial não diz qual delas eu estou tratando. Tem reconhecimento de imagem, reconhecimento de caracteres, reconhecimento de fala, eu tenho análise de contexto, com leitura e análise de contexto, compreensão de contexto, eu tenho chatbots, né, que conversam por texto com algum formulador de questões, uma orientação ao público. Eu tenho os machine learning, né, a tecnologia de aprendizado de máquina, que eu vou adestrando um computador para ir aperfeiçoando tarefas. Eu tenho deep learning, que é um machine learning profundo, que é onde eu tenho tarefas que, por enquanto, elas beiram ali, andam paralelo com a ficção científica, coisas assim que a gente até se surpreende de ver. Tem um gap bastante grande entre aquilo que vem sendo anunciado, né, pelas grandes empresas, alguns grandes exemplos de uso de tecnologia de inteligência artificial, e a realidade, aquilo que já está em prática, já está aplicado. Tem um gap gigante que eu acho que está mal explorado, né? Então, as empresas, né, eu faço isso desde 2015, as empresas apresentam soluções para nós, já para resolver todos os problemas, e não se atende, eventualmente, tentar resolver um pequeno problema, né? Que se eu tentasse soluções de vários pequenos problemas, a gente teria um ganho muito maior do que essa tentativa de resolver todos os problemas. Eu falo isso constantemente em palestras, quando dirigido, quando tenho empresas na plateia, diz, olha, não tentem substituir o que nós fazemos, né? Você vai me dar 2 trabalhos. As empresas parecem que estão numa corrida de que quem não chegar primeiro vai ficar sem nada. Então, temos que apresentar a grande solução para a justiça. Qual é a grande solução para a justiça? Uma máquina que faz sentença só para o juiz aprovar. Eu falei, não tente fazer isso de cara. Você vai me dar 2 trabalhos. Eu vou ter que conferir, vou ter que arrumar, né? Eu faço esse trabalho de adestramento, né, de ajuste fino, de sintonia fina, no meu dia a dia, com o meu gabinete humano, né? Com o meu gabinete de 6 assistentes. É um trabalho muito delicado, e todo dia a mesma decisão da mesma matéria, ela tem algum aperfeiçoamento, ela tem algum ajuste, ela tem alguma alteração. Eu acho que estamos bastante longe ainda de ter um sistema que vá ter essa atualização, vá ter esse ajuste tão fino. Tem muita coisa para fazer antes. Ao não focarem no que dá para fazer antes, as empresas estão perdendo tempo e os tribunais também. Então, tem muita coisa para ser explorada. E, com isso, nesse tema da justiça digital, com essas novas tecnologias, a inteligência artificial a propósito, o grande debate em todas as palestras que eu participo, que eu assisto, que eu vejo, o grande debate são aquelas questões. Um sistema de inteligência artificial vai substituir o juiz e o advogado? Ou é uma afirmação, uma pergunta, né, sobre uma forma ou de outra? Seremos julgados por máquinas? Então, veja, esse tipo de questão, a máquina vai substituir juiz e advogado? Minha resposta é não. Não vai, porque a incumbência ainda é de um juiz e de um advogado realizar suas tarefas, e está muito longe ainda de a máquina chegar à altura de satisfazer completo a minha expectativa em relação ao trabalho dela. Então, não vai. O que eu digo que deve acontecer, que é importante que aconteça, eu quero um sistema de inteligência artificial que auxilie o meu assistente, que auxilie uma análise de peça, uma identificação, uma catalogação de peças, por exemplo. Se ele catalogar todos os processos que entram, e já fizer uma pré-seleção, uma espécie de uma filtragem, lendo peças, identificando, isso dá para explorar um infinito. Só isso, de classificar e dizer, olha, do que entrou, eu acho que isso aqui é tal tema, isso aqui é tal tema, isso aqui é tal tema, isso aqui é tal tema. Ele já me auxiliou, o meu assistente, demais, se essa máquina fizer isso bem feito. Um grau de acurácia muito grande. Baixa acurácia não adianta nada. Estamos em 78%. 78% não adianta nada. 78% ainda é laboratório, ainda é teste. Eu
tenho que chegar no 95 para cima. Eu tenho uma acurácia de 95, 96, 97, 98, 99% de acurácia, de acerto nessa classificação. Aí vale a pena para o meu assistente usar essa informação, ele vai se tornando mais eficiente, ele vai subir um andar em termos de eficiência, de produtividade, e, consequentemente, eu vou subir um andar em termos de eficiência e produtividade. Vou poder deslocar mais meu tempo para outro tipo de análise, outro tipo de estudo. Então, isso tem um potencial incrível. A inteligência artificial vai prosperar? Vai. Eu calculo dentro de uma década, não mais do que uma década e meia, tudo que nós fizermos na vida pessoal e profissional terá camada de inteligência artificial, várias eventualmente, e da melhor maneira possível, imperceptível, invisível, ou seja, uma aplicação no nosso celular, aplicação nas nossas ferramentas de trabalho, na nossa pesquisa, no nosso lazer, nas nossas relações sociais, pelos meios digitais, que tem ali alguma camada de análise, de aprendizado permanente, de personalização, que vai fazer do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está acostumado, do jeito que fica melhor para nós. A tal ponto que nós nem saberemos que elas estão lá, como já acontece hoje, né? Uma busca no Google tem um motor dos mais eficientes que existem de inteligência artificial. Por isso que a sua pesquisa dá um retorno, né? Procura um restaurante, ela dá um retorno perto da sua casa e não um restaurante na Indonésia. Porque ele faz isso adequado a todos os povos, todas as culturas, todas as localizações geográficas e todo o seu histórico de utilização. É muito eficiente e está lá invisível, a gente nem percebe que ele existe. Então, isso estará disseminado em todas as atividades, na atividade judiciária, em todas as atividades terão um nível, um elemento de inteligência artificial. Quando ele não estiver funcionando ou ele estiver ausente, a sensação vai ser de que algo está quebrado, algo não está funcionando, porque eu já disse 2 vezes isso, ele continua me perguntando. Ou seja, eu perguntei algo, ele me deu uma resposta genérica. Eu não quero uma resposta genérica, eu quero uma resposta dirigida, uma resposta personalizada. Então, dará uma sensação de ineficiência. Nossos celulares, quando não tiver uma camada de inteligência artificial funcionando, vai parecer estranho. Vai parecer que não é o meu celular, é um celular de qualquer pessoa, não é o meu celular. Então, seremos substituídos por máquinas? Sim e não. Ou seja, haverá sim julgamentos feitos por sistemas automatizados, o que já existe, mas, eventualmente, não é uma substituição. Ele é uma forma de solução, uma ferramenta utilizada para coisas que hoje, eventualmente, nem são alvo de decisão. Por exemplo, eu trago, só para não ficar muito abstrato, existe uma ferramenta de arbitragem digital, que se chama Kleros, faz uma solução de conflitos numa plataforma escrita em blockchain, eu não tenho como explicar aqui agora, eu precisaria de 1 hora mais ou menos para explicar como é que funciona, mas é uma ferramenta de arbitragem. Então, eu fiz uma compra no comércio online, chegou o livro lá, não gostei, achei que tem um defeito, quero devolver, tem um impasse, eu tenho uma disputa. Então, assim, olha, vamos usar o Kleros como havia combinado na hora da compra, tem uma cláusula na compra, clica lá, aquela disputa, eu escrevo a minha reclamação, aquela reclamação é disparada para três árbitros humanos, mas que não nos conhecem, não sabem quem são, pode estar em qualquer lugar do mundo, e elas vão, então, votar naquilo, e tem um mecanismo para que isso seja feito de maneira séria, que é um mecanismo genial. Então, já existe isso. Alguns sites de comércio online, eu acho que no Brasil não tenho conhecimento de nenhum, mas já usam isso com essa opção do Kleros. Então, se a gente tiver uma disputa, o dinheiro fica depositado na ferramenta, feita a solução, cabe recurso, tudo, é um sistema bastante interessante. Resolvida a disputa, ou o dinheiro libera para a loja, ou o dinheiro libera de volta para o cliente. Então, é uma forma. É uma substituição da nossa atividade? Não, era algo que eventualmente jamais iria. Um livro custou R$30, eu vou judicializar isso. Né? Isso jamais seria uma ação judicial. Mas pode ser uma disputa resolvida. Então, eu posso ter julgamento de máquina, sim, terei, mas a tecnologia junto, ela traz novas frentes, ela traz novos cenários. Então, na verdade, eu amplio o acesso
e, eventualmente, uso para isso uma ferramenta digital. Então, isso está acontecendo, vai acontecer em maior escala. Outra previsão ou pergunta, né? O meio digital vai desumanizar as relações humanas, né? Isso é ruim, ou se faz isso com uma afirmação. Nós vamos desumanizar a relação médico-paciente, a relação cliente-advogado, a relação juiz e parte, juiz e advogado. Vai desumanizar essas relações. A gente tem um ótimo exemplo aí, pandemia. O isolamento, o distanciamento nos foi imposto, né? Não pela novidade digital, não pela era digital, mas por um fato da natureza, uma questão da biologia. Então, a biologia impôs o distanciamento, e nós contornamos o distanciamento imposto pela biologia com o meio digital. Ele desumanizou as relações? As relações estavam distanciadas. Ele permitiu a comunicação, o acesso à convivência. Cheguei a fazer happy hour com colegas, coisas que a gente fazia mensalmente, né? Um grupo de colegas falou, vamos continuar fazendo no meio digital, só que agora cada um na sua casa, cada um abre sua taça de vinho lá, e nós fazemos o nosso bate-papo mensal. Então, não é a mesma coisa, nem de longe, como eram os nossos encontros, mas ele supriu algo que era um terreno que estava fadado a não acontecer por um ano, pelo menos um ano e meio, sei lá até onde vai essa história, né? Então, acho que a tecnologia, ela eventualmente é uma relação que pode ser mais fria e ela vem melhorando para que assim não seja, mas ela eventualmente está cobrindo espaços onde ela não aconteceria, né? Onde simplesmente eu não teria o contato. Volto a um ponto aqui, que sempre quando participo aqui dos almoços anuais do Instituto dos Advogados, aqui em São Paulo, sento à mesa lá com advogados, e a pergunta ou a afirmação é sempre a mesma. Por que a justiça não adota um sistema único de processo digital em todos os tribunais? A situação parece tão evidente, né, que a pergunta, eles me formulam sempre a mesma pergunta, todo ano a mesma pergunta, como se fosse algo que não pode existir nenhuma justificativa para não fazer isso, para que os tribunais não adotem um único sistema. Afinal, são dezenas de sistemas no Brasil, são mais de 40 sistemas no Brasil. Por que a justiça não adota um? Veja, é importante que haja uma melhor compreensão do problema, né? É óbvio que nós já pensamos nisso, é óbvio que esse é um assunto permanente, é óbvio que essa é a jornada do CNJ desde que ele foi implantado. Desde 2005, o CNJ tenta oferecer, depois impor, e agora, desde o ano passado, não mais ser o desenvolvedor, mas ser o orquestrador de um desenvolvimento a ser feito pelos tribunais, que começa agora, né? Está aí engatinhando. É uma nova tentativa, estou controlando meu tempo aqui, já são 21 minutos, é uma nova tentativa de estabelecer um sistema único. Por que isso não ocorreu até hoje? É importante que os advogados, que as OABs entendam a questão para que possam participar até do debate e dar uma contribuição positiva. Os sistemas de processo digital são sistemas feitos sob medida. Eles são feitos para cada tribunal, porque cada tribunal tem regras internas, regras próprias. O tribunal estadual tem as regras, tem lei estadual, tem regras operacionais locais, tem uma estrutura de recursos humanos, tem uma realidade local, tem uma estrutura de organização judiciária que é própria, tem uma lei de organização judiciária de cada estado. Então, o meu sistema vai obedecer isso, regras de distribuição, por exemplo. Como é que são distribuídas as competências entre as varas? Cada estado faz isso de um jeito, cada justiça faz isso de um jeito. Então, eu tenho que ter um sistema sob medida. Então, vejam, nós precisaríamos de um sistema tão genérico a ponto de servir para qualquer tribunal, qualquer dos 90 tribunais, ou até dos 91, 92 tribunais, se incluísse o Supremo, embora ele não esteja submetido ao CNJ, mas que usasse um sistema único, teríamos que algo genérico a ponto de abarcar um Supremo Tribunal Federal,
uma justiça militar estadual, um tribunal regional eleitoral, um tribunal de justiça do Estado, um tribunal trabalhista, um tribunal federal. Quer dizer, eu teria que ter algo tão genérico a ponto de abarcar isso tudo. É o carro que anda na cidade, anda na lama, anda no gelo, é anfíbio, ele anda na água também, ele é compacto, ele é esportivo, ele é bom nas curvas, ao mesmo tempo ele é grande, espaçoso e dá para caber a família inteira e mais um monte de bagagem. Eu preciso ter algo tão genérico assim e, ao mesmo tempo, ele precisa ser tão específico para atender todas as particularidades de cada tribunal. Eu, pessoalmente, acho que é uma tarefa, assim, se não impossível, que não justifica o esforço de um sistema único. Porque nós sempre ficaremos nesse impasse. O CNJ está há 16 anos tentando, né, impondo esforços gigantescos aos tribunais em nome desse sistema único, que os bancos nunca tentaram fazer, nunca nem se fala nisso. Eu nunca ouvi falar de tentarem impor um sistema único. O Banco Central impor um sistema único para todos os bancos, ou o Banco Central desenvolver um sistema para banco. Não faz o menor sentido. O que ele tem? Cada banco tem seu sistema e uma série de serviços, uma série de funções, estas sim são comuns. Todo banco tem que operar TED, DOC do mesmo jeito, tem que operar agora o PIX do mesmo jeito. Isso é imposto até, o PIX é uma ferramenta desenvolvida no âmbito do Banco Central junto com os bancos. Então, ali eu tenho sim uma padronização, eu tenho uma unificação, mas não de tudo, eu não tenho por que ter tudo. Ou o SUS impor um sistema para gerenciamento de hospitais de pacientes de prontuários para todos os hospitais do Brasil, públicos ou hospitais privados vinculados ao SUS. Me parece que é um esforço que não leva a lugar nenhum. O grande esforço, para mim, que é um pouco menor, mas não chega a ser pequeno, seria o esforço da integração de sistemas. E, no que toca aos advogados, que é o que mais interessa aqui para a nossa conversa, não tem porquê, na evolução disso, e com isso eu já vou encerrar para não estourar o meu tempo, não tem porquê, no futuro, com a evolução disso, o advogado trabalhar nos nossos sistemas dos tribunais. O advogado deveria trabalhar num sistema de advogados, feito para advogados, que conversam com o sistema dos tribunais. Então, o advogado terá o seu escritório, ele terá lá esta ferramenta, pode ser desenvolvido por empresa privada, pode ser desenvolvido pela OAB, eventualmente, numa aproximação com os tribunais, aí sim criar os pontos de interoperabilidade e aí falar, não faz diferença agora se você está visualizando um processo no EPROC, ou no SAGE, ou no PJE, ou no CRETA, não importa em qual sistema está rodando o seu processo, você enxerga pelo seu sistema, você peticiona pelo seu sistema, você é intimado pelo seu sistema. Então, é esse o futuro que eu vislumbro. Agora, para isso seria muito bom que a OAB se aproximasse dos tribunais, tomasse conhecimento do que está acontecendo para esse esforço útil, esforço comum. Eu encerro aqui para reservar o tempo previsto aí pela organização do evento para eventual pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Alves Braga Júnior, filho de um grande desembargador, né? Recebeu muitas homenagens. Essa questão de processo eletrônico, eu, como atuante na área, especialista em processo judicial eletrônico, estou nessa batalha aí desde pelo menos 10 anos, e realmente eu vejo que o problema é criado às vezes pelos próprios níveis superiores dos tribunais, né? A gente vê que a ideia inicial era ter um processo único. Daí foi se relativizando e se buscou a aplicação do MNI, que era o Modelo Nacional de Interoperabilidade. E isso vinha sendo desenvolvido. O problema é que a cada troca de presidência de CNJ, até mesmo presidência do nosso TJ de São Paulo aqui, infelizmente, cada um quer implementar a sua ideia, quer implementar a sua marca pessoal, né? Chegamos a tentar colocar a Microsoft como desenvolvedora de um produto que ela nunca fez. Então, essa questão de participação da OAB, eu vejo que o problema mais é político dentro dos tribunais. Eu sei que a OAB também tem que participar, mas
é bem complicado isso. Eu acho que o caminho adotado pelo CSJT, ele foi bem válido, né? Apesar que lá quase todos os processos seguem o mesmo trâmite, então facilita. Sim. Mas eles criaram uma cooperação entre os tribunais, então o TRT8 desenvolveu o PJI Calc, coloca lá, o outro desenvolveu o sistema de intimações, coloca lá, o outro desenvolveu, então facilita. Desde o início eu acho que os TJs pecaram nisso, né? Alguns defendem as suas ferramentas e não se tentou buscar dentro da interoperabilidade ou dentro de desenvolver um sistema que pudesse abarcar mais. E agora a gente fica surpreendido com notícias do CNJ, que estaria sendo, o TJ de São Paulo estaria migrando para o PJE. Eu sei que não funciona dessa forma, o desembargador foi muito claro nisso, é algo muito complexo, mas pelo menos agora existe, me parece que a ideia do TJ de São Paulo ajudar o CNJ no desenvolvimento de algo que no futuro possa vir a ser um sistema único ou pelo menos operar utilizar a interoperabilidade para manter. E a ideia de ter um portal para o advogado, isso é antigo, né? Escritório digital, outras ideias, mas realmente é um pouco distante, né? Nesse assunto, eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque senão pode ser um terreno meio pantanoso, né? Não. Mas vamos falar do tema da palestra. Justiça digital, o caminho para o amplo acesso da justiça. Eu, algum tempo atrás, fiz uma audiência criminal defendendo o réu, e o réu, ele praticamente analfabeto, não tinha recurso tecnológico, ele veio até meu escritório aqui e participou na audiência comigo. Uma das testemunhas com um grau um pouquinho superior de conhecimento estava no interior, num local que não estava pegando, não tinha como ele acessar, o celular dele não tinha recurso para acessar o sistema audiovisual do tribunal. A juíza, muito condescendente, ela entendeu os problemas de tecnologia de todos, permitiu que o réu participasse na audiência comigo, pediu para ele sair quando a vítima foi ouvida, porque era preferência dele, e eu afastei da sala. A testemunha que estava no interior, a juíza ouviu ela por WhatsApp e viabilizou o término da audiência. Eu queria falar isso. Aonde que a justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde que a justiça digital vai criar um caminho realmente para o amplo acesso à justiça? Eu entendo que assim como implementou o processo judicial eletrônico, foi necessário que o tribunal disponibilizasse computadores, scanners para os advogados. O desembargador até falou lá na Nossa Senhora do Ó, até digitalização vocês faziam. Eu acredito que o caminho, posso estar errado, depois o desembargador me comenta, mas eu acho que deveria ter espaços dentro do Tribunal de Justiça para a oitiva de partes e testemunhas. Então, a audiência poderia ser virtual, mas a pessoa se desloca ao fórum, às vezes não precisa descolar ao fórum da própria cidade, até da onde ela estiver morando no momento, criar uma forma de... a carência digital do povo é muita, então eu queria saber o caminho para o amplo acesso à justiça ao jurisdicionado que não tem condições financeiras e tecnológicas. É o chamado aí o sistema híbrido, né? Que é para ele que nós estamos caminhando. Nós fomos empurrados para o sistema remoto totalmente, né, o ano passado, e agora que se sinaliza aí, já está acontecendo uma volta ao presencial, mas nunca mais para aquele presencial, vai ser um híbrido, isso é o que 70% das empresas estão planejando fazer, ter um modelo híbrido daqui para frente. Quanto de digital, quanto de presencial, a minha visão, o digital mostrou enormes benefícios, nós tivemos um ganho de 15% de produtividade com a ida total para o digital. Nós nos adaptamos em 15 dias, 30 dias, colocamos 100% no trabalho remoto, com muitos tropeços no começo, mas conseguimos permitir que todos trabalhassem, e tivemos um ganho de produtividade. E agora nós temos o retorno disso. O que para mim fica claro, aquilo que puder ser feito com igual não, são ferramentas muito diferentes, mas com equivalente qualidade, o presencial e o remoto deve ser feito de maneira remota.
pelas conveniências que traz, eliminar o deslocamento. Quando eu encerro aqui, eu já estou pronto para iniciar uma outra atividade em qualquer ponto geográfico do país. Então, os benefícios são muito grandes. Agora, tem uma série de atividades em que o remoto compromete. A oitiva de partes testemunhas, normalmente, a gente perdeu muito com isso, a gente complicou muito com isso, trouxe uma dificuldade, trouxe uma falta de precisão, de clareza. Então, eu acho que, para isso, a audiência presencial é simplesmente para botar os ambientes do fórum, né? Se a pessoa ser ouvida está em outra comarca, é um modelo precatório digital. Está dentro do fórum, mas numa sala lá perante um outro juiz, e o juiz de cá ouvindo. Tal. Vamos mesclar isso tudo, mas eu não apostaria numa simples volta, porque os fóruns estão abertos, vamos voltar toda a atividade remota para o presencial, porque nós já constatamos os ganhos, e seria, para mim, um crime perdermos os benefícios que o digital oferece. Eu vejo frequentemente advogados que comentam que eu faço um atendimento direto nas vésperas das sessões de julgamento ou nas próprias sessões de julgamento, que eles elogiam sempre, dizem, olha, isso aqui viabilizou a minha participação nesse processo, que não aconteceria se fosse presencial. Não porque eu não tivesse permissão, mas porque o tamanho do caso não justificaria um deslocamento meu, por exemplo, até a capital, para despachar um processo, despachar um memorial, ou para participar de uma sustentação oral. O caso não comportaria essa despesa. No telepresencial, isso viabiliza. Então, nós não podemos perder essa conquista e mesclá-la. Eu acho que, eu calculo aí por alto, eu acho que qual é o número ideal? Eu diria que talvez ter 2/3 de atividades mantidas remotas, com 1/3 de atividades retomadas para o presencial. Tá certo. Temos aqui algumas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta que eu tinha aqui já foi respondida, né? Ele está perguntando sobre a possibilidade de se manter audiências virtuais mesmo após o fim de todas as restrições impostas pelo distanciamento social. Acho que já ficou bem claro a posição do nosso desembargador, que o que for possível deve continuar. E essas audiências complicadas, com oitiva de testemunhas complexos, a gente deve fazer um modelo presencial, ou eu sugiro, a minha ideia era fazer um modelo misto, né? Onde talvez parte das pessoas pudessem continuar virtuais, principalmente, eu acho que principalmente parte e testemunha, durante algumas instruções, elas têm que estar isoladas, como funciona dentro da parte física ali, funcionava no fórum, tinha até lugar, sala separada de espera, para quem desconhece como é que funcionava antigamente, né? A outra pergunta que tem aqui, com relação à utilização da inteligência artificial, hoje o STF utiliza uma ferramenta que separa e indica peças contidas nos documentos. Isso posto, gostaria de saber se o tribunal já possui alguma iniciativa de utilização de IA. TJ São Paulo está utilizando IA para alguma coisa? Está usando a execução fiscal. A execução fiscal é sempre o primeiro bom candidato, né? Porque é um processo muito padronizado, né? Tem aquela sequência muito simples, né? Citação, resposta, penhora e tal. Então, é sempre o grande candidato, e são volumes muito grandes, em que a intervenção do juiz é mínima, né? Os momentos em que realmente comportam uma atividade decisória são pequenos. Então, a gente tem uma ferramenta em operação em nossas execuções fiscais, nós temos 11 milhões de execuções fiscais no Estado de São Paulo. Agora, tem várias outras possibilidades. Nós temos um laboratório de inovação que está precisando dar uma arrancada, começar a fazer novos experimentos. O CNJ instituiu uma plataforma nacional, que é o Sinapses, onde devem ser inscritos ou depositados ou lançados os sistemas, as iniciativas de sistemas de inteligência artificial. Particularmente, eu não acho boa ideia. Eu acho que burocratiza demais a inovação. Inovação tem que se dar muita liberdade para que a inovação aconteça. Se eu burocratizar ela na origem, eu mato boa parte delas, talvez eu mate as grandes ideias. Porque inovação nós nunca sabemos onde ela vai surgir, quando e a partir de qual projeto. Eu posso ter um projeto para execução fiscal, no meio do caminho eu vejo, olha, não está servindo, não deu certo, mas isso aqui pode servir para outra coisa, eu vou mudar completamente o contexto aqui. E
se eu errar, eu jogo fora, eu descarto, sem grande alarde. É uma ideia errada, uma ideia que não foi bem resolvida. Até que surge algumas, né? Eu sempre lembro, as maiores empresas do planeta hoje, a Amazon, Apple, Microsoft, surgiram em garagens, né? Adolescentes em garagens que conceberam isso. Quantos não tentaram e alguns conseguiram um acerto, realmente, foi o caminho da inovação. Isso continua acontecendo. Todas as empresas, hoje, as empresas surgem como startups, surgem com 2 jovens lá num garagem, num apartamento, que tem uma grande ideia, tem muitos tentando que não vão conseguir. Então, nós não sabemos onde ela vai surgir, nem como. Em que momento ela vai dar certo, ou que pedaço dela é aproveitável. Então, eu acho que teria que dar total liberdade aos tribunais e fazendo por conta própria, errando, jogando fora. Na hora que surgisse uma boa ideia, olha, agora a gente tem um teste que tá rodando com consistência. Então, já pusemos em prática, agora a gente quer disponibilizar para os outros tribunais, agora a gente quer ensinar, né, oferecer isso. Ótimo, agora é o momento. Né? Então, eu acho que tem muito para fazer ainda.